noite. Finalzinho de sábado. Espera aí que a minha internet, não sei se vai entrar. Espero que sim. Que eu quero falar da mensagem da graça. Ah, entrou. Glória a Deus. Bem, espero que todos estejam bem. Que amanhã é domingo, quem puder, vá à igreja. Sim, porque Deus está lá te esperando, tá? Para você congregar com os irmãos. Porque isto é agradável a Deus. Porque Deus quis, desde antes da fundação do mundo, que a gente se relacionasse com Ele e uns com os outros, com entendimento e com sentimentos. Eu falei na última live, eu não lembro se foi na última ou na penúltima, acho que foi na penúltima, que Deus tinha 2 sonhos. Antes da fundação do mundo, Deus tem 2 sonhos, tinha 2 sonhos. O primeiro era passar a eternidade juntinho do homem, agarradinho com a sua criação, no meio da sua criação. E não como lá no Éden. No Éden, ele não ficava no meio de Adão e Eva. Ele ia no jardim, batia papo e saía. Porque Adão e Eva eram perfeitos. E amar o que é perfeito não é amor. Então Deus seria hipócrita se ficasse no jardim se relacionando com Adão e Eva, sendo eles perfeitos. Tanto é que Deus em nenhum momento, se você ler em Gênesis, Deus em nenhum momento diz para Adão e Eva, amo vocês. Deus em nenhum momento disse para Adão e Eva que estaria com eles até a consumação dos séculos. Deus em nenhum momento habitou em Adão e Eva. Pois é, né? Mas a gente, com todas as mazelas, com todos os erros, Deus habita em nós. Diz que nos ama e diz que estará conosco até a consumação dos séculos. Gente, só mesmo, a gente precisa ter a visão de Deus para entender isso, não é? Adão e Eva eram perfeitos, cheirosinhos por dentro e por fora, mas Deus em nenhum momento disse que os amava e nem habitou neles. Ah, gente, com os erros, Deus habita em nós. Ele trocou o céu por nós. Olha só, para Deus, nós somos o melhor lugar do mundo para Ele estar. Então, por isso que a palavra diz que se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. É questão de visão. E é isto que Deus está fazendo através da mensagem da graça, mudando a nossa visão, fazendo a gente enxergar como Ele enxerga. Amém? Então, você que estiver assistindo essa live, se puder, vá à igreja amanhã, tá? Mas se não puder, assista pela internet, tá? Mas não deixe de participar do culto. Porque o congregar é juntos adorarmos a Deus, né? Bem, vamos para a palavra. Na última live eu falei que Deus é o porta-voz dos sentimentos. Sim. Agora eu vou falar de uma maneira mais detalhada, tá bom? Porque eu não pude aprofundar muito, mas isso é muito importante para a gente. O que eu vou falar hoje é muito importante para a gente entender um pouco mais a mensagem da graça. Até mesmo a gente se entender a Deus, conhecer a Deus, e entender o que se passa no mundo espiritual. Tá bom? Bem, primeiro nós vamos para por que Deus criou os anjos. Certo? Como as coisas de Deus nunca são por um motivo só, já falei isso várias vezes e vou sempre lembrar, porque como Deus tem uma visão muito ampla e profunda de todas as coisas, tudo que Deus faz não é por um motivo só, certo? Então, um dos motivos porque Deus criou os anjos foi porque existem os antônimos. Os antônimos são o contrário do que Deus é. E como Deus não tem culpa de ser quem Ele é, Ele não tem culpa de existir os antônimos, principalmente os negativos.
inferno, dor, sofrimento, doença, morte, enfim, ira, ódio, injustiça, infidelidade. Deus não tem culpa de existir isso, porque ele não tem culpa de ser quem ele é. Então, quando a palavra de Deus diz assim, eu criei o mal, este mal é com L. Porque o mal com U, Deus já mostra que sempre existiu. Porque o mal com U é o contrário de bom. Deus mostra que o mal com U sempre existiu. Aonde? Lá em Gênesis 1. Quando ele fala, e viu Deus que era bom, e houve separação das trevas com a luz, e viu Deus que a luz era boa. Ali Deus já estava mostrando os antônimos. Ok? Que já existiam os antônimos. Então, o mal com U, que é o contrário de bom, já existia antes da fundação do mundo, porque é o contrário do que Deus é. Agora, quando a Bíblia diz que Deus criou o mal, esse mal é com L, que é o contrário de bem. O que Deus quis dizer com isto? Quando Deus desejou criar o homem para se relacionar com o homem e para conviver, passar a eternidade com o homem, o caráter dele exigiu que ele adquirisse este direito, morrendo por nós, sendo nós não merecedores. Ele teve que pagar, ele teve que provar o amor dele por nós, porque amar, Deus ama, tá? Ele é amor. Então, o que Deus tem para nós é tão sublime, tão superior ao que ele tem com qualquer outra criação, que ele teve que pagar, ele teve que adquirir o direito de nos amar. Mas vou falar sobre isso depois, não hoje. Essa mensagem é muito linda, tá? Aí o caráter dele existiu. Então, só que para ele morrer por nós, sendo nós não merecedores, ele teve que, tudo aquilo que ele é, teve que se tornar manifestado. Teve que se tornar perceptível, percebido. Então, automaticamente, o mal veio junto. Porque para você saber uma coisa, tem que ter a outra. Então, automaticamente, tudo aquilo que é negativo teve que vir junto. A injustiça, a infidelidade, o ódio, a ira, a morte, a doença, enfim, o inferno também tem que existir. Por isso que tem vidas que vão para o inferno, vão se perder. E, só que, como a Deus, ele é uma pessoa, ele tem entendimento e tem sentimentos, e fez a gente semelhante a ele. Uma pessoa com entendimento e sentimentos. Sendo que o entendimento e os sentimentos são coisas abstratas, certo? E precisam de quê? De um porta-voz. Então Deus, como Deus é sábio, ele mata vários coelhos de uma tacada só. Ele criou os anjos para vários propósitos. Um deles foi para fazer um paralelo entre o homem e os anjos, para que o amor pelo homem fosse provado. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Quem não assistiu, assista. O principal motivo por que Deus criou os anjos. Tanto é que a história do homem e dos anjos são semelhantes. Porque, como eu falei, amar, Deus ama. Então ele precisava criar um ser que o homem tivesse a mesma história, para que Deus morresse pelo homem e o amor pelo homem fosse evidenciado. Tanto que a história, o homem pecou na mesma coisa que Satanás, querer ser igual a Deus. Mas Jesus não morreu pelos anjos, morreu por nós, para que o amor pelo homem fosse evidenciado. Ok? Então, um dos motivos pelos quais Deus criou os anjos foi para fazer um paralelo entre o homem e os anjos, para que o homem tivesse a mesma história que os anjos, para que Jesus morresse pelo homem, mas não pelos anjos, para que o amor pelo homem fosse provado. Por que os anjos sabem que Deus os ama? Porque Deus é amor. Por que o homem sabe que Deus os ama? Porque Deus provou. Então, isto precisava vir à tona. Então, um dos motivos pelos quais Deus criou os anjos foi para que este amor pelo homem fosse evidenciado. Porque amar, Deus ama. Ele é amor. Certo?
O segundo motivo porque Deus criou os anjos das trevas, tá? O diabo, vou falar o diabo. Porque, como eu falei, quando Deus teve que adquirir o direito de passar a eternidade com o homem, ele teve que se manifestar. Tudo aquilo que ele é teve que vir à tona, se tornar perceptível. Então, só que automaticamente o mal também veio junto, certo? Então Deus precisava de um ser para ser a voz do mal, para ser o representante do mal. Como tudo tem antônimo, o antônimo compõe tanto o universo espiritual quanto físico, é uma realidade da vida, porque o antônimo é o contrário do que Deus é. Como Deus é eterno, o antônimo também é eterno. E tudo é feito de antônimos, gente. A Bíblia é toda feita de antônimos. No Antigo Testamento, ele é o antônimo do Novo Testamento. E dentro do Antigo Testamento, tem os antônimos. E dentro do Novo Testamento, também tem os antônimos. Ok? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso detalhado. Não agora. Então, tudo tem os antônimos. Então, por isso que ele teve que fazer o quê? Um ser para representar esses antônimos, o oposto do que ele é. Por isso que a Bíblia diz que é anticristo, porque é o oposto de Cristo, é o oposto de Deus, é o antônimo de Deus. Ok? O anticristo, ele não vai chegar, ainda vai chegar, não, ele já está no mundo, que é o sistema do mal, que é o antônimo de Deus. Certo? A Bíblia fala sobre isso. O anticristo já está no mundo, que tem algo que detém ele. Não vou falar sobre isso agora também, porque eu já falei em outro vídeo, e eu, em tempo oportuno, falarei mais um pouco. Mas o sistema do mal já está no mundo. Então Deus criou os anjos para se rebelarem contra ele, para que esses anjos rebeldes, Satanás, representasse o mal. Fosse o anticristo, o representante fosse o contrário do que Deus é. Precisava de uma persona, de uma pessoa não, de um ser, tá? Porque pessoa só Deus e nós. De um ser para representar este mal, para ser o porta-voz deste mal, para, como é que eu posso dizer, para ser aquilo, o contrário do que Deus é. Então, o segundo motivo por que Deus criou os anjos foi para ser o oposto dele, ser o representante do antônimo, o contrário do que Deus é. Por isso que se chama anticristo. O anticristo já está no mundo, que é o contrário do que Deus é. Mas vai chegar uma época que ele vai se personificar, ele vai ser uma pessoa, entendeu? Que foi escolhido desde antes da fundação do mundo para ser usado por Satanás, para ser o anticristo. Uma pessoa, tá? Mas o sistema do anticristo, que é o sistema do mal, já está no mundo, já está lá desde Gênesis. Quando Deus falou, haja separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que a luz era boa, ali Deus está mostrando que o mal já estava no mundo. O mal já existia, que os antônimos já existiam. Ok? Até aí tudo bem? Agora o terceiro motivo por que Deus criou os anjos. Satanás. Tá? Como eu falei, os pensamentos e os sentimentos são coisas abstratas. E a gente, como criação, a gente não tem entendimento das coisas, a gente não tem discernimento, entendimento, discernimento, conhecimento profundo das coisas. As coisas precisam ser desenhadas para nós. Tudo precisa ser desenhado. Por exemplo, quando alguém matemática, vamos lá. A pessoa bota a professora vai lá e bota um cálculo uma equação no quadro. Tem pessoas que têm um talento para matemática. Então, quando ela olha aquela equação, aquilo vai sendo desenhado dentro dela. Por quê? Porque foi o talento que Deus deu a ela. Então, aquela equação vai sendo desenhada. Ela olha e aquilo vai sendo desenhado. Ela vai decifrando, ela vai fazendo a equação, porque foi desenhado dentro dela, porque é Deus confirmando o talento que Deus deu a ele para a matemática.
outro é ciências, outro é para música. A música. Por que a pessoa é boa, tem talento para música? Porque a nota musical é desenhada dentro dele. O som é desenhado dentro dele. Enfim, Deus vai confirmando o talento que Deus deu à pessoa. Então, tudo é desenhado dentro da pessoa, ok? E Deus deu talento para todo mundo. Deus não deixou ninguém sem talento. Certo? Deus não abençoou mais um e não abençoou outro. Não, Deus deu talento para todo mundo. Talentos diferenciados. Eu, por exemplo, eu não sou exatas, ciências exatas. Eu sou humanas. Eu gosto de psicologia, eu gosto de ginástica, eu gosto de nutrição, eu gosto de moda, eu gosto de tudo que é relacionado ao bem-estar do ser humano. Eu sou péssima para matemática, física, geografia. Gente, geografia, me aponta, Isabel, aonde é o shopping? Aí eu fico assim tentando saber a direção do shopping. Ainda erro. Penso, ainda erro. Entendeu? Hoje, antigamente eu me achava boa. Hoje eu até acho engraçado. Hoje eu rio de mim mesma. E falo na maior. Já não tenho mais problema com isso, gente. De falar, não sou boa em geografia, não sou boa em matemática. Eu não tenho mais problema porque Deus me curou. Ele mostrou que eu não tenho que saber tudo. Eu não tenho que saber tudo. Que eu não tenho que estar sempre com razão, estar certa. Que ninguém nasce sabendo. Que cada um, Deus dá o talento dentro daquilo que Deus tem para a pessoa. Que não é porque a pessoa é burra, é porque cada um tem o seu talento dentro da história que Deus tem para com cada pessoa. Então, hoje em dia, eu não tenho mais problema em dizer, não sei não, hein? Eu não entendo nada disso. Acho lindo quem entende de matemática, de música. Gente, como é que a pessoa consegue decifrar aquilo? Eu morro de inveja. Quem tem talento para música. Morro de inveja. Bem, voltando. Então Deus precisou criar um ser para ser o porta-voz tanto da justiça da razão. Porque, como eu falei, a gente precisa que as coisas sejam desenhadas. Então Deus ficou sendo o porta-voz dos sentimentos. Porque Deus, ele não é guiado pela justiça da razão, que eu já falei sobre isso, que é o raciocínio lógico, que é a ira. Né? Que ele deixa bem claro lá na Antiga Aliança. Me provocaram a ira, eu os consumirei na minha ira, minha é a vingança. Está bem explícito lá na Antiga Aliança. Só que Deus, ele não é guiado pela justiça do raciocínio lógico. A natureza real de Deus é o amor. Porque existem vários atributos que Deus tem que fazem com que a natureza real de Deus seja o amor. Por exemplo, ele é justo. Justiça faz parte de um caráter santo. Ele é sábio, e a sabedoria anda de braços dados com amor. Não existe sabedoria sem amor. Não existe amor sem sabedoria. Deus é paciente, longânimo, tardio em irar-se. Deus é misericordioso. Deus, ele tem domínio próprio, equilíbrio. Então, o coração dele é manso e humilde. Então, tudo isso contribui para que a natureza real de Deus seja o amor e não o fogo consumidor. Sejam os sentimentos e não a razão. Ok? Entenderam? E, como eu falo, eu uso uma frase para vocês entenderem o que eu quero dizer com isto. Que Deus não age de cabeça quente. Deus não age por impulso. É isso que eu estou falando. Por isso que é longânimo, tardio em irar-se, paciente. Ok? Vamos lá. Aí, então Deus, ele é guiado pela justiça do amor. Certo? E o homem, ele é dirigido pela razão, tá bom? Nenhum ser humano se relaciona de coração para coração. Só Deus se relaciona do coração dele para o nosso coração. Todo ser humano se relaciona de raciocínio lógico para raciocínio lógico. Porque, como eu falei, as coisas precisam ser desenhadas. A gente não tem poder de transformar a vida de ninguém, nem a nossa. Então a gente usa o quê? O raciocínio lógico. Por isso que a gente castiga, a gente prende, a gente se vinga. Porque a gente fica de mal, a gente se afasta. Porque a gente usa o raciocínio lógico, a gente usa a razão. Por isso que a gente dá mais valor, mais
peso ao pecado de ação do que de pensamentos, sentimentos e palavras, porque é o que a gente vê. E a justiça do raciocínio lógico é pelo que vê. Deus via o pecado e ele falava: me provocaram a ira, eu os consumirei na minha ira, minha vingança. Por quê? Porque Deus estava vendo. Porque a justiça do raciocínio lógico é de fora para dentro. Até aí tudo bem? Então, como a justiça do raciocínio lógico se baseia pelo que vê, porque é de fora para dentro, o homem é guiado pela justiça do raciocínio lógico. A gente se relaciona um com o outro pelo raciocínio lógico. Por isso que tem muito bate-boca. Um brigando com o outro, um chamando o outro. Você é fascista, você é racista, você é preconceituoso, você é homofóbico, você é um assassino, você é um monstro. Por quê? Porque a gente usa o raciocínio lógico. E o raciocínio lógico, amado, é ira. É ira. É vingança. Tá? Mas glória a Deus que Deus age com amor conosco. Então, a justiça do raciocínio lógico, ela precisa que as coisas... Ela se baseia pelo que vê, porque aquilo é desenhado. Então, a gente dá mais peso a pecado de ação, porque é aquilo que foi desenhado para nós. E choca, né? Choca. Quando a gente vê a ação, choca. Se a gente falar, eu tô com ódio de você, se eu pudesse te esganar, a gente sente, né? Mas se a gente vê, aquilo choca. Porque a gente também se coloca no lugar da pessoa que sofreu agressão. Então, a gente dá mais peso a pecados de ação por causa disso. Porque é o que a gente vê e a gente se baseia pelo que vê. Porque está sendo desenhado para nós. Então, Deus, ele se baseia, ele é guiado pela justiça do amor. O amor é de dentro para fora, certo? A minha reação não depende da tua ação. Eu sou quem sou. A sua ação não vai determinar quem eu sou. A sua ação não vai dizer quem eu sou. Não vai me influenciar. Eu sou quem eu sou. Por isso que Jesus ficou calado. Toda vez, quando ele foi afrontado, chicoteado, zombado, escarnecido, desafiado, né? Se você for Deus, filho de Deus, desce daí. Ele ficou quieto. Cuspiram nele, ele ficou quieto. Porque ele é guiado pela justiça do amor. Que é de dentro para fora. Ou seja, a reação dele não dependia da ação do outro. Ele ficava calado. Ó, tranquilo. Lembra que ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia! Porque Jesus é guiado, Deus é guiado pela justiça do amor, que é de dentro para fora, e não pela justiça do raciocínio lógico. Já imaginou? Jesus mandando consumir todo mundo? Deus descer fogo do céu e consumir todo mundo que estava ali afrontando ele? Pois é, né? Mas louvado seja o nome do Senhor, que o coração de Deus é manso e humilde. E é isto que a mensagem da graça tem trazido à tona. Então, Deus é guiado pela justiça do amor e o homem é guiado pela justiça do raciocínio lógico. São antônimos. E são coisas abstratas. Precisa de quê? Precisa de um porta-voz. Precisa de alguém que dê forma. Precisa de alguém que desenhe. Então, Deus é aquele que desenha os sentimentos. Porque ele é guiado pela justiça do amor. Então, como é que Deus desenha os sentimentos para nós? Fazendo a gente sentir. Quando a gente sente amor, quando a gente sente misericórdia, quando a gente sente alegria, quando a gente sente paz, quando a gente sente compaixão das pessoas, é Deus desenhando o sentimento para nós. Porque ele é o porta-voz. Ele é aquele que vai desenhar, vai dar vida aos sentimentos para a gente poder conhecer. Porque a gente não tem discernimento e conhecimento das coisas. Então Deus vem e desenha dentro de nós, fazendo a gente sentir. Consegui passar para vocês? Tá?
Então Deus é o porta-voz do bem, é aquele que vai desenhar os sentimentos dentro de nós para a gente poder conhecer o que é amor, o que é compaixão, o que é misericórdia, o que é mansidão, o que é alegria, o que é paz, o que é domínio próprio. Deus faz a gente sentir para a gente saber o que é. E ao mesmo tempo ele se revela para nós. Gente, Deus é perfeito. Deus mata todos os coelhos com uma tacada só. Gente, Deus é incrível. Eu fico enlouquecida com a sabedoria de Deus. E o diabo? Deus criou o diabo, como eu já falei, Deus 3 motivos. Foi para um deles dar seu porta-voz da justiça do raciocínio lógico, a razão, que vê o pior do homem, que não perdoa, não justifica, não aprova, não aceita, não tem misericórdia. E vê o pior do homem e bota o homem para baixo, arrasa com o homem. Porque você é assassino, você é idólatra, você é injusto, você é ladrão, você é mentiroso. Tudo aquilo que fala na palavra que não herdarão o reino dos céus é a justiça do raciocínio lógico, que acaba com o homem, arrasa com o homem. Que vê o pior. Só que ele não vê o que é real. Ele não vê o que é verdadeiro. Ele passa por cima da verdade. Ele passa por cima da realidade. Eu também já falei sobre isso. Assista lá o vídeo, que a mensagem é maravilhosa. Porque a primeira coisa que nós somos é criação. Tá? O que é real e verdadeiro é que nós somos criação. Que se a gente não existisse, a gente não seria pecador. Seríamos? Não, pecadores, né? Não seríamos. Então, o que é real e verdadeiro é a criação. A primeira coisa que nós somos é criação. O pecador, a gente como pecador, foi uma necessidade. Oh, glória! Para que Deus adquirisse o direito de passar a eternidade agarradinho com a gente. Porque o caráter dele exigiu. Porque amar o que é perfeito não é amor. Deus seria hipócrita. E hipocrisia não faz parte de um caráter santo. Então, igreja, ou você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, a primeira condição tua é criação. A primeira coisa que Deus vê quando olha para você é criação. Olha, eu não separei nenhum versículo, não, mas eu vou tentar achar aqui em Gênesis. Se eu não conseguir, vocês me perdoem, porque eu não me programei não para esta live, sabe? Mas eu vou ser sincera com vocês, porque... Mas eu quero ler este versículo, que está em Gênesis, é bem no começo, deixa eu ver se eu acho na minha cronológica, que mostra a primeira condição do homem e de Deus. Como Deus nos vê, a primeira condição de como Deus nos vê e como Ele se vê. Tá? Vamos lá. Eu já falei em outros vídeos que o que é real e verdadeiro é desde antes da fundação do mundo até Adão pecar. Antes de Adão pecar, é o que é real e verdadeiro. É aquilo que Deus afirmou primeiro. Adão pecando, a partir de Adão pecou, já foi uma necessidade. Tá? Mas o que é real e verdadeiro é desde antes da fundação do mundo, é o que Deus desejou para nós, é o que Deus desejou em relação a nós e a Ele, e disse até Adão pecar. E viu Deus que era bom, e o que Ele determinou a nosso respeito, a nossa característica, a primeira característica que Ele nos vê, que Ele se vê e nos vê. Vou tentar achar aqui. Eu acho que está em Gênesis 1 ou 2, 1. Deixa eu ver aqui, peraí. Quando Deus diz assim, se eu não achar, eu vou falar, depois vocês procurem, tá? Que é assim que diz assim, ó. E o Senhor Deus descansou no 7º dia de toda a criação que como Criador fizera. O Senhor Deus descansou no 7º dia, e no 7º dia o Senhor Deus descansou de toda a sua criação que como Criador fizera. Esta foi a primeira definição que Deus deu a nós e a Ele. Está em Gênesis 1, Gênesis, não sei se é no capítulo 1, no capítulo 2, mas está lá, vocês leiam, que eu tenho certeza que vocês já leram.
Esta é a primeira definição que Deus tem em relação a nós, é Ele. Criação e Criador. Então, o que é real e verdadeiro, como Deus nos vê, é a criação, a gente é a criação e Ele é o Criador. E tem outra passagem também que diz que nós somos a primícia da criação de Deus. Viu? Como a palavra de Deus vai se montando, vai se confirmando? Pois é. Então, o homem como pecador foi uma necessidade. Então, Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele vê a criação inocente e indefesa, que depende totalmente do Criador. Por isso que Ele nos trata como ramo que precisa estar ligado ao tronco, recebendo a seiva da vida. Por isso que Deus nos trata como árvores. O ramo tem que estar ligado na árvore, no tronco, senão morre. É assim que Deus nos vê. A criação inocente e totalmente dependente do seu Criador. Então tudo que Deus fez foi baseado nisso, nesta visão. E não como o pecador que tem que ficar provando que ama a Deus, que ama o próximo, que é um bom cristão, que tem que fazer sacrifício, que tem que dar bom testemunho. Não. O pecador foi uma necessidade. Deus vê criação inocente. E que você depende do teu Criador. Ou você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, você é criação. Você depende do teu Criador. Você tem que estar ligado em Jesus, recebendo a vida, a seiva da vida. Porque você é ramo fora do tronco, seca, morre. Jesus é o tronco, Jesus é a raiz. Você precisa estar ligado em Jesus para receber a seiva da vida. Paz, alegria, saúde, tranquilidade, enfim, tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável. O amor. Ser cheio da graça de Deus. Experimentar a Deus. Porque quando Deus faz você sentir, você está experimentando a Deus. Oh, glória! Quando Deus faz você sentir amor, compaixão, misericórdia, alegria, paz, você está experimentando a Deus. Você está degustando a Deus. Oh, aleluia! Gostou da palavra? Degustando, provando de Deus. Porque tudo isso é o que Ele é. Então Ele faz você sentir, você está degustando a Deus. Aleluia. Oh, glória. Eu quero mais, Senhor, eu quero mais. Eu estou viciada. Eu estou viciada no maná. Aleluia. O povo do deserto, lá no deserto, enjoando o maná. Por que aquele maná representava Jesus? Então, realmente, eu até entendo isso. Mas agora, é o próprio Jesus. Não dá para enjoar. Eu quero mais e mais de Jesus. Eu quero mais degustar cada vez mais de Deus. Gente, é maravilhoso. Eu estou viciada em Deus. Eu estou viciada na mensagem da graça. Gente, como é maravilhoso o amor que Deus tem por nós. O que Deus fez por nós é além, porque tudo que Deus faz, tudo que Deus nos dá é além do que a gente pediu, é além do que a gente imaginou, é além do que a gente desejou. Aleluia. Deus sempre fez assim. Quem é que nunca recebeu mais do que pediu? Quem? Se alguém recebeu menos do que pediu a Deus, escreve nos comentários. Deus nunca nos dá menos do que a gente pediu. Eu sou a prova viva disso. Deus me deu até o que eu não pedi. Deus me deu uma casa sem eu pedir. Olha só, imagine o que a gente pede. Então Deus, voltando, oh glória, aleluia. Então, aí vamos lá, a justiça do raciocínio lógico vê o pior do homem, bota o homem para baixo. Então o diabo é o porta-voz. Por isso que você fica ouvindo aquela voz, você não vale nada, você não presta, ninguém te ama, ninguém te quer, nem teus pais te quiseram, teu pai e tua mãe te abandonou, porque se nem teu pai e tua mãe te quiserem, é porque você não vale nada, porque você não presta. Olha, você é um fracassado, hein?
Olha, você não conquistou nada, porque você não vale nada, porque você é burro. Então, sabe tudo aquilo de ruim que você pensa? Na verdade, não é você. É o diabo, sendo o porta-voz da justiça do raciocínio lógico, que vê o pior de você. Porque são coisas abstratas, então precisa de um porta-voz. Então o diabo ele foi criado para desenhar a justiça do raciocínio lógico para você poder conhecer, saber e automaticamente conhecer o amor de Deus. Por que você tem a justiça do raciocínio lógico? Porque Deus fez você igual a Ele, semelhante a Ele. Porque Ele também tem. Ele só não é levado por ela, mas Ele também tem. E como Ele fez você semelhante a Ele, para você poder compreendê-lo, para você poder conhecê-lo, porque uma pessoa entende a outra, certo? E Deus quis se revelar para você. Por isso que você tem justiça do raciocínio lógico também. E Deus permite, sim, que o diabo fale na tua cabeça, para você poder entender a Deus. Porque para você conhecer uma coisa, você tem que ter a outra. Amém? Então, tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que a gente pensa a respeito de nós, a respeito do outro, a respeito da vida, é o diabo desenhando a justiça do raciocínio lógico, porque é algo abstrato, é um pensamento. Então, ele foi criado para ser o porta-voz, para desenhar a justiça do raciocínio lógico, para você entender, para você conhecer a Deus. Né? Você conhecendo a justiça do raciocínio lógico, você vai saber por que Deus não se colocou debaixo dela. Amém? Aleluia! Então, Deus é o porta-voz dos sentimentos, que desenha dentro de nós, fazendo a gente sentir. E ao mesmo tempo a gente degusta Ele, porque é tudo aquilo que Ele é. Ok? Então a gente passa a conhecer a Deus e provar dele. E conhecer os sentimentos. O que é amor, o que é compaixão, o que é misericórdia, o que é paz, o que é alegria. E o diabo foi criado para um dos motivos para ser o porta-voz da justiça do raciocínio lógico. Então tudo aquilo que a gente pensa de ruim, de negativo, de nós, das pessoas, da vida, das circunstâncias, de Deus, é o diabo desenhando a justiça do raciocínio lógico para nós conhecermos. Tá? Então o diabo foi criado também para isso, para ser o porta-voz da justiça do raciocínio lógico. Ok? Consegui passar para vocês? Gente, como fica mais fácil da gente compreender as coisas. Depois que Deus me deu a mensagem da graça, como eu aprendi muita... Gente, eu não sei você, mas eu aprendi muita coisa. De uma maneira organizada, definida e aplicável ao entendimento. Depois eu vou falar quem é a nossa carne. Quem é a nossa carne? Que a Bíblia fala. Pois é. Não vou falar agora não. Né? Depois vou esmiuçar, fazer um outro vídeo esmiuçando um pouco mais. Tá bom? Então vamos. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu quero orar pelos pedidos do Face, quero orar pelos pedidos do Zap e quero orar pelas as pessoas que me pedem oração. Não tem como falar o nome de todo mundo, mas pode ter certeza que Deus conhece a tua vida. Deus conhece a tua história. E a tua história, preste atenção. Tudo que acontece na sua vida é para você, Deus poder misturar a tua história com a história dele. Tem um propósito. Não é à toa. Não é porque Deus é sádico. Não é porque Deus não te ama. Não é porque Deus é perverso. Não. É para que é Ele preparando o caminho para a sua história ser misturada com a história dele. Para ele poder ter um relacionamento, é uma forma que ele tem de ter um relacionamento pessoal com você. Só que infelizmente a gente precisa passar por momentos difíceis. Mas que o Espírito Santo te console, faça você esperar o tempo de Deus descansando nele. Porque tem pessoas que estão, as pessoas às vezes desabafam comigo porque não estão conseguindo entender a demora das coisas. Então agora eu faço assim, Senhor, que o Espírito Santo faça essa pessoa esperar o tempo do seu agir descansando em Ti. Porque é necessário. É necessário que a gente passe pelos problemas difíceis. Para saber uma coisa tem que ter a outra.
Então que o Espírito Santo faça a gente esperar o tempo de Deus, descansando nele. Vamos orar? Oh, Pai maravilhoso, Pai querido, muito obrigada, Senhor, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, meu Pai. Muito obrigada porque eu sou resultado do Teu amor. Nós somos resultados do Teu amor. A igreja é resultado do Teu amor. Pai, muito obrigada. Aleluia. Muito obrigada porque eu não sou resultado do mal, eu não sou resultado do erro, eu não sou resultado, Pai. Ah, Pai. Das coisas negativas, eu sou resultado de Ti. Pai, eu sou resultado das Tuas boas obras. Eu sou resultado dos Teus bons pensamentos. A Tua igreja é resultado do Teu coração manso e humilde. Pai, muito obrigada pelo que nós somos, porque o Senhor nos fizeste a Tua imagem e semelhança, e o Senhor nos olha com tanto carinho. O Senhor nos vê como uma criação inocente e indefesa. Paizinho, oh meu Pai, muito obrigada porque o Senhor não olha para nós, procurando defeito em nós, procurando erro em nós. Paizinho, muito obrigada porque o Senhor nos trata com amor, com carinho. E o Senhor tem prazer em ouvir a nossa voz e a nossa oração. Então agora estamos orando a Ti, pedindo a favor, Senhor, de cada pedido de oração do Face, do Zap. Pai, de cada pessoa que está orando a Ti, que está, Pai, que está pedindo há muito tempo e que está vendo o tempo passar. Ah, Pai, faz essa pessoa esperar o tempo certo, descansando em Ti. Eu sei porque eu também já esperei muito. Eu achei que nunca fosse acontecer, que era coisa da minha cabeça. Mas um dia o Senhor falou para mim, depois de 35 anos, o Senhor falou para mim, chegou o tempo, chegou a hora, chegou o momento. E eu estou vendo a Tua promessa se cumprir na minha vida, Pai. Esta live é resultado da Tua fidelidade, da Tua promessa à minha vida. Aleluia! Oh Deus! Está aqui é testemunho vivo de que o Senhor é fiel, que era o Senhor que falava comigo. Eu também achei que nunca ia chegar. Aleluia. Mas eu estou aqui, ó Pai. Eu sou um testemunho vivo e a cores. Eu fazia vídeo, o Senhor falou para mim, não, você não vai mais fazer vídeo, você vai fazer live. Por quê? Porque é um testemunho vivo para mim, de que o Senhor é fiel, para que eu veja, Senhor, a Tua fidelidade, o Teu amor para comigo, e também para testemunho, para que as vidas vejam, ó Pai, que o tempo pode parecer que está demorando, mas vai chegar, porque chegou para mim, Pai, chegou para mim, esperei 35 anos, mas chegou, olha eu aqui, Pai. Eu achava que eu me achava burra, eu não sabia pregar, eu não sabia mesmo, mas o Senhor, estou aqui, dirigida pelo Teu Espírito Santo, capacitada por Ti, porque o Senhor é fiel, o Senhor me prometeu, e o Senhor tem cumprido. Então que a minha história, Senhor, o meu testemunho, fortaleça, dê ânimo aos corações que estão desanimados, Pai. E obrigada por não ter me deixado ficar confundida. Porque eu tenho visto a Tua promessa se cumprir. Eu estou vendo, Senhor. Aleluia. O Senhor disse que ia curar as minhas emoções. O Senhor curou as minhas emoções. O Senhor fez além. O Senhor curou a minha autoestima. O Senhor, Pai, acabou com as minhas guerras interiores. O Senhor me organizou por dentro. O Senhor fez além do que me prometeu. Aleluia. Que esta mesma graça, Pai, alcance o coração e dê ânimo para quem está esperando a oração ser atendida. E vai visitando os leitos de hospitais, vai visitando o Planalto, vai visitando, Senhor, o Congresso, vai visitando Brasília, vai visitando cada capital do Brasil. A cada um, aleluia. E vai movendo
fazendo o sobrenatural acontecer. Paizinho, muito obrigada por tudo. Eu te agradeço em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor não vai parar. O Senhor não vai parar. O Senhor não vai parar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bem, se você que assistiu esta live ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, eu falei um pouco mais atrás que você é criação, você precisa do Criador. Você é ramo, precisa estar ligado ao tronco, recebendo a seiva da vida, que é Jesus Cristo. Não existe outro caminho para ser salvo. Jesus é o único que pode te levar até Deus. Não existe outro mediador entre você e Deus. Só Jesus. Pois é. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você precisa de Jesus para ser salvo. Passar a eternidade como seu Criador, que é apaixonado por você. Você não tem noção como Deus é apaixonado por você. Ele é apaixonado por você. Ele te olha e vê o melhor de você. Ok? Se você quer aceitar a Jesus como seu Salvador para passar a eternidade com o seu Criador, repete comigo esta oração. Senhor, eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, porque eu reconheço que preciso do meu Criador. Muito obrigado, Jesus, por ter me substituído na cruz, por ter morrido a minha morte para eu viver a sua vida. Muito obrigado, Pai, por Jesus Cristo e pelo amor que tens por mim. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez esta oração aceitando Jesus como seu Salvador, você acabou de ser adotado por Deus como filho de Deus e tem direito à salvação, que é herança. Salvação, herança. Então você é a pessoa mais feliz e rica desta terra. Porque o maior bem que Deus pode fazer pelo homem é a salvação da alma dele. Se você puder, vá a uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Ou então, venha nos fazer uma visita na Igreja Batista Atitude no Pontões. Chegou no Pontões, entrou no Pontões Barra Sul. É uma igreja que tem um muro de vidro. É uma coisa linda. Vai ser de muita alegria te receber. Mas eu quero deixar bem claro que esta mensagem não é de responsabilidade da Igreja Batista Atitude. Esta é uma mensagem de responsabilidade de Deus. Não é nem minha, porque eu sou criação. Eu estou passando aquilo que eu estou recebendo. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, se eu estou recebendo isto, é isto que eu estou passando. Então, se quiser questionar, ore. Vá falar com Deus. Porque é Deus quem me justifica. É Deus quem me defende, tá bom? Bem, vou ficando por aqui. Um excelente domingo para você. Se puder, vá à igreja em nome de Jesus. Muito obrigada pela companhia. Visite o meu canal Profundidade do Amor de Deus, Marques de Souza, e seja mergulhado na profundidade do amor de Deus. Que é o melhor vinho. É Deus fazendo você beber o melhor vinho. Bem? Muito obrigada pela atenção. Até a próxima live, se Deus assim quiser. Beijo, beijo, beijo. Sem Covid. Tchau. Fui. Tchau. Boa noite.